Bem-vindo a mais um programa sobre os elementos químicos. Esse programa é um programa que nós explicamos elemento por elemento na tabela periódica, lembrando que os elementos químicos são realmente a base de tudo que nós temos. Todas as rochas, a vida, tudo é baseado nos elementos químicos. Portanto, é importante, que a gente conheça essa classificação dos elementos químicos que foi elaborada com séculos de trabalho. Muito bem, hoje o nosso elemento é o lantânio. O lantânio é um elemento químico de símbolo L maiúsculo A. Ele tem 57 prótons, portanto também 57 elétrons. E esse é o seu número atômico, o número atômico 57. E tem uma massa que é da ordem de 139 unidades atômicas de massa. É um metal de transição e é considerado uma terra rara. A gente chama de terra rara por razões históricas. Ele pertence ao grupo 3 e ao sexto período da tabela periódica. O lantânio, à temperatura ambiente, encontra-se no estado sólido. Ele é branco prateado. Ele pode oxidar rapidamente no ar, mas é macio, maleável e dúctil. É um dos metais chamados terras raras mais reativo que nós temos. O elemento reage com carbono, nitrogênio, boro, selênio, silício, fósforo, enxofre e também com os halogênios. O lantânio natural tem dois isótopos estáveis. Um de massa 138 e um de massa 139, que é o mais abundante. E tem também outros isótopos que são instáveis, são radioativos, decaem em outros elementos. O químico sueco Carl Gustaf Mosander extraiu óxido de lantânio, ou a chamada lantana, de um nitrato de sério impuro. E isso aconteceu em 1839. O nome lantana para o óxido foi sugerido por seu amigo Berzelius, famoso na química. O nome vem da palavra grega lantano, que significa estar oculto. O metal lantânio puro foi produzido pela primeira vez somente em 1923, por eletrólise direta de halogenatos fundidos. E isso foi feito por cientistas diversos como Kremers e Stevens. O lantânio é o primeiro da série das terras raras, conhecida como série dos lantanídeos, e encabeça as duas filas de elementos mostrados em separado abaixo da parte principal da tabela periódica. Todos os lantanídeos são quimicamente muito parecidos e encontrados juntos nos mesmos minérios. Em alguns casos, levou anos para entender que aquilo que os químicos supunham ser um elemento era, na realidade, uma mistura de diversos elementos, que são as terras raras, e aí a origem de uma série de elementos que têm propriedades muito parecidas, que são os lantanídeos. As principais diferenças entre esses elementos estão nas propriedades magnéticas. Algumas terras raras, como o neodímio, são usados para a produção de ímãs, porque eles têm um ferromagnetismo muito acentuado. Tá certo? E são conhecidos como magnetos fortes, elaborado para muitas aplicações tecnológicas que nós temos na vida normal. Outros, como o térbio, são usados em ligas que mudam de forma em campos magnéticos. O lantânio é usado em grandes quantidades também em baterias. Bateria essas recarregáveis. Então nós temos as baterias desses metais. Essas baterias normalmente são hidreto de metal de níquel e um metal terra rara. São usados em automóveis híbridos, esses automóveis que funcionam com gasolina ou também com eletricidade. O eletrodo negativo catodo em baterias dessas níquel
com o metal e com hidretos de metais, é uma mistura de hidretos metálicos, um dos quais é tipicamente o hidreto de lantânio. Para se ter uma ideia, a bateria do Toyota Prius requer cerca de 10 kg de lantânio. O lantânio é usado como um catalisador de craqueamento de petróleo, catalisando a divisão dos hidrocarbonetos de cadeia longa em espécies de cadeias mais curtas, né? Uma ação muito importante no processamento do petróleo para produzir todos os derivados. O lantânio é usado como aditivo para fazer ferro fundido nodular e como aditivo no aço. Pederneiras, as pedras de isqueiro que saem faísca, é uma mistura de lantânio sério, né, além de pequenas quantidades de praseodímio e neodímio, para produzir as faíscas facilmente quando há fricção, né, são aquelas pedras que saem faísca facilmente que a gente usa em isqueiros, mas também em dispositivos para dar a faísca para começar o fogo no nosso próprio fogão. O lantânio é usado em ligas de esponja de hidrogênio que absorvem até 400 vezes seu próprio volume em gás hidrogênio. O lantânio também é usado para fazer óculos de visão noturna. Também as lentes de câmara e de telescópios de alta qualidade contêm óxido de lantânio, que é o La2O3, que fazem uso do seu alto índice de refração e baixa dispersão. O carbonato de lantânio, ele é usado para reduzir os níveis de fosfato no sangue em pacientes com doenças renais crônicas. Os compostos de lantânio também são usados em alguns produtos, como desinfetantes para piscinas, para reduzir o nível de nutrientes de fosfato de que as algas se alimentam. Os óxidos de terras raras, em geral, são resistentes ao calor e brilham quando quentes, tornando-os úteis para mechas ou mantas de lampiões, que são basicamente lâmpadas incandescentes aquecidas com gás ao invés da eletricidade, tá certo? Hoje um pouco em desuso, mas ainda comum em muitas partes do mundo. Desmentindo a conotação de raro para as terras raras, o lantânio é mais que 3 vezes mais abundante na costa terrestre que o próprio chumbo, por exemplo. Então é um material que tem uma abundância relativamente grande. O lantânio é encontrado em minerais das terras raras, como cerita, monazita, alanita e bastinazita. Na monazita e na bastinazita, o lantânio pode ser encontrado em porcentagens de 25% a 38% nesses minerais que eu acabo de mencionar. Bem, você viu que o lantânio é um elemento extremamente importante na tecnologia e não é sozinho, né? Ele é tão importante que ele deu origem a uma série de elementos de características parecidas. Nós chegamos então ao fim de mais um elemento. Nós ainda vamos elaborar mais sobre a série dos lantanídeos com os vários elementos. Esperamos que você tenha gostado, conte aos seus amigos e assista aos nossos episódios aqui no nosso canal sobre a tabela periódica dos elementos. Até lá!